Sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à nossa aula Contagem Regressiva da FESUDEPERJ para o 27º concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente estava tratando de um tópico que eu dei destaque sobre sentença, coisa julgada e outras estabilidades. E exatamente sobre esse tópico a gente vai continuar agora. No final do bloco passado eu falei sobre sentença e coisa julgada rapidamente, e a gente vai voltar agora trabalhando com as novas estabilidades de que trata o CPC. Como vocês podem ver aí, o CPC 2015 adotou estabilidades processuais em sua terminologia. Se você fizer a consulta pela palavra estabilidades, você vai conseguir descobrir, se eu não me engano, 17 ou 18 termos, quase todos associados à união estável, mas quando você continua com a pesquisa com a palavra estável, você vai achar as estabilidades processuais que a gente vai tratar agora, e que são todas elas também abordadas na doutrina. Essas estabilidades que a gente está tratando agora, elas não existiam quando a gente tinha o Código de 73. Não se tratava de estabilidade dessa forma. Quer dizer, ou você não tinha estabilidade, tinha uma mera preclusão, ou você tinha a coisa julgada propriamente dita, que era tratada sob um outro enfoque. Agora não, você tem a coisa julgada, você tem essa estabilidade, que muitas vezes o CPC se esmera para dizer que não é uma coisa julgada, e você tem, na sequência disso, também a possibilidade de você pensar nas preclusões, porque as preclusões estão aí, não deixaram de existir, são relevantes para nós. Então, a primeira estabilidade que a gente vai tratar, e a mais importante delas, é a estabilidade da tutela provisória de urgência antecipada. E veja, a gente está falando aqui da antecipada antecedente ou inicial, que é deferida logo de cara. A tutela antecipada concedida nos termos do 303 torna-se estável. Olha a estabilidade aí. Se da decisão que a conceder não for interposto respectivo recurso. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Então, vamos começar a explicar isso aí, porque isso aí não é uma questão que seja absolutamente tranquila, embora vocês já devam ter estudado, com a proximidade da prova, já estudaram essa questão. Eu vou ter que seguir dois exemplos. Primeiro exemplo, eu proponho uma ação como eu fazia antigamente. Eu proponho uma petição, faço uma petição inicial, elaboro uma petição inicial, e no corpo dessa petição inicial eu faço um pedido de tutela antecipada. Essa tutela é deferida. No momento em que ela é deferida, o que acontece? Você vai ter a intimação e citação, e a rigor esse processo vai continuar andando, porque ele já está completo, já está fechado, já está organizado. É tudo muito semelhante ao que a gente tinha no código passado. A outra parte vai poder agravar dessa decisão, está prevista no 1015, inciso 1, a possibilidade da utilização do recurso de agravo, só que você não vai ter a finalização do processo se esse agravo não for interposto, ele continua a partir dali. Entretanto, essa dinâmica se altera se você tiver a utilização do 303. No 303, você tem uma previsão de você fazer uma pequena petição, que não é uma petição inicial completa, eu chamo nas minhas aulas de mini petição inicial, em que você, embora coloque o pedido completo, o valor da causa completo, você pode fazer uma narrativa sucinta dos fatos, abordar sucintamente o direito e trabalhar apenas com a questão da tutela antecipada desejada. Essa tutela antecipada, quando ela é deferida, sai em duas ordens. Para a parte autora, ela sai uma ordem para ela complementar a petição para que fique uma petição inicial completa. Pode ser uma emenda de complementação ou pode até ser uma substituição completa, mas lembrando que aquela decisão já foi dada lá atrás. E para a outra parte, o que vai acontecer? A gente vai ter a possibilidade dela recorrer. E se ela não recorre? Se ela não recorre, se opera a estabilidade de que trata o 304 e o processo é extinto. A grande discussão aqui não nos interessa, porque a grande discussão qual é? E o que eu faço com os outros pedidos que não estavam na tutela? Eu tenho que propor uma outra ação? Eu não tenho como fazer essa complementação de qualquer jeito? Isso aqui não nos interessa. A hipótese aqui é de saber dessa estabilidade. Eu quero saber o seguinte, a tutela antecipada foi dada, não houve recurso, formou-se estabilidade. E aí? Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.
A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Então, ele está partindo do pressuposto que você fez uma mini petição inicial só com a questão da tutela, houve o deferimento, não houve agravo, houve a estabilização e a extinção. Qualquer um vai poder impugnar por uma nova ação, vai poder pedir desarquivamento para impugnar. Muito importante é o parágrafo 5º e o 6º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º, é a tutela antecipada que restou estabilizada, previsto no parágrafo 2º, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Então, a gente tem aí uma estabilidade que pode virar uma estabilidade de caráter definitivo depois de 2 anos, se aproximando muito dos efeitos da coisa julgada. E aí surgiria, obviamente, a pergunta: é coisa julgada ou não é coisa julgada? Vejam o parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada pela decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Então, não é coisa julgada, é estabilidade, mas é uma estabilidade que, se não for impugnada depois de 2 anos, tende a se tornar permanente e definitiva. Tá certo? Outra modalidade está no 357, parágrafo 1º, que trata das estabilidades das decisões saneadoras. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, e o capítulo do qual ele está falando é o julgamento conforme o estado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo. E aí ele diz o que é. Aqui dentro todos os incisos são ou saneamento ou organização. Resolver as questões processuais pendentes se houver saneamento. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Organização. Definir a distribuição do ônus da prova, observado 373. Saneamento. E a gente já disse que isso aqui é muito importante, porque quando a gente pensa nessa distribuição do ônus da prova, a gente está falando não só de uma decisão que pode ser objeto de agravo de instrumento, pelo 1015, como a gente está falando de uma decisão que trata de um aspecto novo do CPC, que era aquela teoria da prova diabólica, ou da carga dinâmica da prova que a gente estava acostumado a ver. 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, organização da instrução. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, organização da instrução. E quando você designa audiência de instrução e julgamento? Apenas numa hipótese, quando você tem a necessidade de produzir prova oral. E aí vem o parágrafo 1º e diz: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Não chega a ser embargo de declaração, é a solicitação de esclarecimentos ou ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. O que significa essa estabilidade? Ela será mantida a não ser que haja algum fator novo, a não ser que venha alguma questão nova. É exatamente a estabilidade que a gente deseja para ter alguma tranquilidade no processo. Ou seja, depois disso aqui, o juiz não vai poder sair definindo provas se não houve nada novo, as partes não podem sair querendo produção de provas diferentes daquela que foi feita, exatamente para o processo poder caminhar para o seu fim. Porque se o processo ficar todo o tempo podendo ser alterado, mexido, pedido, prova, etc., ele não acaba nunca. Tá certo? Estabilidade citada no 926. O 926 já tem a ver com a teoria dos precedentes judiciais. Os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Essa estabilidade que ele fala aqui é um pouco diferente das outras, porque ela é uma estabilidade de lato sensu. Ela está associada à valorização do sistema de precedente, mas não há dúvida que a estabilidade que se trata aqui é uma espécie do gênero de estabilidade processual. É uma estabilidade maior do que as outras, diferente das outras, que são muito específicas. Mas ela é uma estabilidade processual. Não é para ficar mudando a decisão a todo tempo, é para manter as decisões, a não ser que haja realmente um relevante motivo para alterá-la, que a gente vai ver logo a seguir. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Ok, a gente sabe que não são as únicas.
ao editar os enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivam a sua criação. E esses precedentes, as hipóteses que geram a vinculação dos precedentes, que geram vinculação por sua vez, estão no 927 do CPC. E a gente vai estudar exatamente isso agora. O outro tema de destaque que eu trouxe para vocês é a questão dos precedentes judiciais. Só para a gente fazer uma lembrança rápida, senão vou me sentir mal aqui, o código pega aquelas estabilidades que lembram para nós a questão da coisa julgada, mas não são coisa julgada, e até essa estabilidade 926, que é um pouco maior e diferente, mas ele não se descuida da questão das preclusões. Então, por exemplo, o 486, parágrafo 1º, ele diz que o processo que é extinto sem resolução do mérito por alguns motivos, a ação só pode ser proposta novamente se houver elementos novos. No meio disso, você também tem um montão de outras preclusões interessantes dentro do processo que já existiam no Código de 73 e continuam existindo aqui. Mas vejam, essas preclusões elas não se misturam com a estabilidade. A estabilidade, na medida que está na lei processual, ela tem um valor por si mesma. Tá certo? Vamos seguir agora. Outro tema de destaque, precedentes judiciais. Bom, primeira ideia. O direito jurídico brasileiro, o direito processual civil brasileiro, ele traz diversas mudanças ao longo dos anos. Quais são os objetivos dessas mudanças? Igualdade, segurança jurídica, celeridade e uniformização da jurisprudência. Essa uniformização da jurisprudência, ela na verdade é espécie de um gênero. E o gênero é evitar decisões díspares em casos análogos. A gente podia até dizer que isso, evitar decisões díspares em casos análogos, estaria inserido na segurança jurídica. Só que isso ficou tão grande, isso ficou tão preocupante, isso ficou tão relevante para nós, que a gente acabou seccionando isso. Porque todos nós estamos fartos de saber de situações absolutamente iguais que acabam, infelizmente, recebendo um tratamento diferente por parte do Poder Judiciário. O CPC 2015, ele não criou algo novo. Ele apenas caminhou no sentido de aperfeiçoar o sistema de uniformização da jurisprudência existente, que muitas vezes é esquecido por nós. Já existia lá no 476 do CPC de 73. Mas a gente não fazia, não usava. E não usava porque ele não era vinculante, não usava porque ele não era obrigatório, e isso agora vai ser. Agora já é. E é por força do 926 e principalmente do 927 do próprio CPC. Outro cuidado que a gente tem que tomar, e é um cuidado que desde o início a gente tem preocupação em esclarecer, é que isso não se trata de uma utilização da common law. Então, eu não estou pegando o sistema anglo-saxônico por tradição e trazendo ele para nós. Não é isso. E também não é uma simples aproximação dos sistemas da civil law e da common law. A civil law tem como fonte primária a lei, a common law tem como fonte primária os precedentes judiciais. Você não está aproximando esses sistemas. A gente continua trabalhando dentro de um sistema de civil law. Só que você está gerando uma complementação. Você está gerando uma melhora de qualidade do sistema que existe hoje no nosso país através de valorização dos institutos dos precedentes. Assim como os países da common law, muitos deles com destaque para a Inglaterra e para os Estados Unidos, vêm cada vez mais, entre aspas, codificando, normatizando as suas relações, a fim de você ter normas fechadas que ajudem os magistrados a julgar os casos concretos. Da onde veio essa necessidade de você complementar o sistema existente com o Instituto dos Precedentes, ou a valorização, ou o fortalecimento desse instituto? Isso veio, e essa era a principal crítica, da interpretação divergente das normas. Então, dois magistrados identificavam o mesmo caso, davam a mesma abordagem ao caso, usavam a mesma lei para tratar do caso, mas interpretavam a lei de forma diferente. E ao interpretar a lei de forma diferente, davam decisões diferentes.
E aí você tinha a maior das injustiças. Você tinha uma pessoa que sofreu um descumprimento contratual, propôs uma ação, o descumprimento foi reconhecido e ela teve direito a uma série de vantagens e uma mega indenização. E uma outra pessoa, numa situação absolutamente idêntica, com o mesmo contrato, com o mesmo tipo de descumprimento, que propõe a mesmíssima ação, com os mesmíssimos pedidos, e o pedido é julgado improcedente, ou procedente apenas numa pequena parte, que não era nem relevante para ele. Então, essa discrepância, essa incoerência judicial é que leva à necessidade de você valorizar o precedente. Qual o conceito? E eu vou usar o conceito do professor Didier. Precedente consiste na decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Para que uma decisão se constitua precedente, se faz necessário preencher alguns aspectos, como conteúdo jurídico, não pode ser uma decisão vazia de conteúdo jurídico, não pode ser uma questão meramente discutindo fato. Relevância, tem que ser uma questão relevante, tem que ter um ponto nodal que seja relevante. E antecedência, porque ela tem que ser tomada antes daquele processo no qual ela vai ser utilizada como precedente. Apenas as decisões dotadas de potencialidade de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados se tornam um precedente judicial. Então, a gente vai ter aqui a necessidade de você corrigir essa visão de que tudo vira precedente. Não, não é tudo que vira precedente. A gente tem no 927 um rol, mas a gente deve se preocupar com questões que sejam efetivamente aptas a podendo ser repetidas, resolver o problema do número grande de processos. Bom, aqui vem a parte que eu reputo bastante interessante e necessária, porque muitas vezes a gente não tem isso tão claro na cabeça e é importante ter. Se você já tem, parabéns, apenas confirme as suas visões. São os elementos que a gente discute quando trata de precedente judicial. Stare decisis é a formação do precedente judicial pela Corte Superior com eficácia vinculante às demais cortes. Esse conceito é o conceito do professor Marinoni. E aí a gente continua, de forma a obrigar o magistrado do caso posterior a adotar, no julgamento do caso subjúdice, que ele está julgando naquele momento, a mesma resolução postulada anteriormente em casos análogos. Essa parte final é do professor José Rogério Cruz e Tucci. Então, seria a decisão estatal, a força do Estado de mandar um magistrado reproduzir uma decisão anteriormente prolatada. Agora, quando a gente olha essa decisão anteriormente prolatada, a gente enfrenta um problema. E o problema é discutir o que é, olhando uma decisão completa, o que é obrigatório e o que não é. E aí a gente tem os conceitos da ratio decidendi, que nos Estados Unidos é chamada de holding, e aqui no Brasil, razões de decidir, e o obter dictum, que são os argumentos de passagem, são as partes que não são tão relevantes. A ratio decidendi, e eu gosto do termo, e assim como gosto de motivos determinantes, que é usado pelo STF e STJ, é a parte vinculante da decisão. São as razões de decidir, os motivos determinantes, os fundamentos jurídicos, a opção hermenêutica interpretativa ou a tese jurídica, são mais ou menos sinônimos, que sustentam a solução de um determinado caso concreto e devem ser repetidos nos demais. Ela se manifesta a partir dos elementos das decisões, relatório, fundamentação e dispositivo. Então, eu examino esses elementos, relatório, fundamentação e dispositivo, não é só o dispositivo de jeito nenhum, para que eu possa formar a noção do que é a ratio decidendi, qual é o ponto central daquela decisão, que é a razão de decidir que vai ser replicada nas decisões posteriores. Os motivos determinantes que devem ser adotados pelas decisões posteriores. O obter dictum é o que sobra. Eu tirei a ratio decidendi, o que sobrar é o obter dictum. É a parte não vinculante da decisão, corresponde às questões secundárias utilizadas na resolução do caso concreto, é tudo aquilo que não é tão relevante nem tão fundamental e não contribuiu diretamente para a conclusão da tese jurídica. E para o conceito de obter dictum eu usei a manifestação da professora Teresa Arruda Alvim Vambier, que foi uma pessoa absolutamente essencial para as modificações ocorridas no CPC. Quando a gente pensa, então, na ratio decidendi,
e a gente sabe que ela será aplicada, que é isso que ela vai ser, ela será aplicada obrigatoriamente como precedente, a gente tem que pensar nas técnicas de aplicação, superação e alteração dos precedentes. Ou seja, a flexibilidade para aplicação ou superação do precedente é essencial, pois é essa flexibilidade, são essas técnicas das quais eu estou falando aqui, que possibilitam que o precedente acompanhe a evolução e o progresso da sociedade. Então, na verdade, a gente vai estudar agora quais são as técnicas que permitem que o julgador tenha alguma flexibilidade, permitindo afastar a aplicação de um precedente, ou porque ele não é aplicável àquele caso, ou porque ele já está ultrapassado, ou porque apenas parcialmente interessante, a outra parte não é relevante. É isso que a gente vai ver agora. A primeira hipótese é o que a gente chama de distinction, ou distinção. É a distinção entre o caso concreto, em julgamento, que está sendo julgado, e o caso paradigma. Seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base para a ratio decidente, que é a tese jurídica aplicada, constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, os fatos são efetivamente próximos, algumas peculiaridades do caso concreto em julgamento afasta a aplicação do precedente. Isso acontece muito quando você tem duas situações muito parecidas, mas você tem uma norma muito específica. Então, você está falando de arrendamento de veículo, aí sai uma norma, fala, não, se o veículo for um veículo azul, para esse não vale. Vai ter distinção, porque tem uma norma própria que distingue aquele veículo. O afastamento do precedente, ele não implica dizer que ele está equivocado ou que deve ser revogado. Ele apenas não deve ser aplicado no caso concreto. No entanto, quando esse afastamento ocorre sempre, você vai ter que acabar trabalhando com a superação dele. A superação, que a gente chama de overruling, ocorre quando um precedente contém uma tese jurídica ultrapassada ou equivocada, que necessita ser substituída por um novo e diverso entendimento, o que se faz através da reavaliação dos fundamentos que levaram à formulação daquele precedente. A superação pode ocorrer de uma forma expressa, que é o express overruling, ou de forma tácita, implied overruling. Quanto aos efeitos dessa superação, ela pode ter eficácia ex tunc, portanto, que retroage, raríssimo, retrospective overruling, é muito raro essa retroatividade, porque vai atingir julgados que já foram prolatados, e eficácia ex nunc, que é a normal, que é de prospective overruling, ou seja, esse é o precedente que não vai retroagir nessas hipóteses. Existe também a possibilidade dos tribunais inferiores indicarem a possibilidade da revogação do precedente, que é o que a gente chama de anticipatory overruling, ou seja, eles indicam, olha, esse precedente aqui tem que ser revisto, porque ele já não está mais sendo aplicado como era antigamente. Você tem também o fenômeno que eu falei para vocês de uma superação parcial do precedente, que é o que a gente chama de overriding, consiste em limitar ou restringir a incidência do precedente formal, de forma parcial, então uma parte do precedente é mantida, outra é retirada, e o que a gente chama de sinalização, signaling, que é a sinalização pela corte responsável que vai haver uma mudança. Então, isso aqui é muito importante, porque quando a corte responsável diz que vai haver mudança, você não tem a revogação ainda do precedente, mas você já tem a certeza de que vai haver em breve a revisão. Então, muitas vezes, você tem o antecipatório overruling, que vai indicar, o tribunal indica que ele deve ser revisto. Na sequência, você tem a corte revisora, que vai mexer no precedente, fazendo a sinalização da revisão. E aí, depois você tem o overruling de fato, tá certo? Normalmente o expresso. A adoção desse sistema, eu reitero, não significa uma migração na direção da common law, mas um aperfeiçoamento do sistema existente com a valorização dos precedentes judiciais. Bom, vamos a mais um tema em destaque, um tema em destaque que eu particularmente reputo bastante relevante, que são as chamadas defesas heterotópicas. Também é um termo que foi destacado nos pontos do programa de vocês e que a gente não está tão acostumado a ver, por isso eu também destaquei aqui. Como a gente sabe, né, gente, a execução destina-se ao cumprimento da prestação pactuada e não adimplida. Por isso, ela pressupõe um título executivo. A execução não tem como objeto a discussão ou declaração do direito já discutido ou consolidado anteriormente a essa fase processual. Na execução, a gente toma apenas as medidas
para que o executado cumpra a prestação pactuada ou determinada ali no título executivo extrajudicial, ou responda com seu patrimônio por isso. Entretanto, o executado, como a gente sabe, pode se defender. Além do contraditório óbvio que deve existir, além do contraditório esperado, que a gente sabe que acontece a cada fase, a cada momento do processo, ele tem defesas propriamente ditas que vão ser apresentadas a depender do tipo de execução. Quando a gente pensa numa execução por título executivo extrajudicial, a gente sabe que a defesa é o embargo à execução. Quando a gente pensa na execução por título judicial, a impugnação ao cumprimento de sentença. Em ambos os casos, se você tem uma matéria de ordem pública com prova pré-constituída, e tem decisão recente do STJ sobre essa questão da prova, é exceção de pré-executividade. Só que, além disso, tem uma coisa que entrou muito na moda, que são as chamadas defesas heterotópicas. Essas defesas são normalmente utilizadas em relação às execuções de título extrajudicial. Mas vamos tratar delas para a gente poder entendê-las melhor. Conceito: meio autônomo de impugnação do processo de execução. É algo externo que incide sobre o processo de execução, atingindo a ele. São mais um meio de defesa que o executado tem a seu dispor. São ações autônomas destinadas a discutir o título executivo ou a dívida. Assim, por meio dessas ações, o executado poderá questionar o título sem restrição de matéria. É heterotópica porque é autônoma, ou seja, posta fora da execução. É uma ação autônoma que impugna o título executivo. São muito mais frequentes nos títulos extrajudiciais. Eu disse são mais frequentes aqui no texto, mas elas são muito mais frequentes. Na verdade, o que acontece? A preocupação original com a defesa heterotópica era quando você perdia o prazo dos embargos ou você não fazia impugnação. E aí a questão era, eu posso propor uma ação para discutir, por exemplo, a falsidade ou não de um documento? Eu posso propor uma ação para discutir, por exemplo, a já existência de pagamento prévio disso? Era essa a discussão colocada. Era essa a discussão que se colocava ali. Só que vejam vocês, isso mudou. O que está acontecendo hoje é um fenômeno diferente, em que porque tinha aquela configuração, elas eram pouco usadas. O que está acontecendo hoje é diferente. Muitas vezes, o cara tem a ação, ou sabe que aquele título vai aparecer, e ele, de antemão, antes mesmo da deflagração da execução, do cumprimento de sentença, ele propõe a ação dele. E ao fazer isso, o que acontece? Ele tem uma ação proposta na hora que você deflagra a sua execução. Os exemplos de defesa heterotópica são ação rescisória, o mais comum, ação anulatória de ato judicial, bastante comum também, ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que é talvez o mais comum de todos. Você está impugnando. Tem a de falsidade também, uma ação declaratória de falsidade de título, que é muito comum. Normalmente são propostas antes de iniciar a execução, pois o meio de defesa cabível após o início da execução seria os embargos, salvo quando se tratar de casos supervenientes posteriores aos embargos. Sendo assim, na dinâmica do CPC, se forem relativos a título extrajudicial, devem acarretar a conexão. É o esperado, né? Eu fiz, então, uma separação para vocês que me pareceu interessante. Vamos ver se vocês concordam comigo. Antes de iniciar título judicial, antes de iniciado o cumprimento de sentença, caberia a defesa heterotópica, devendo-se verificar a questão do processo de conhecimento, de dispendência, conexão e de coisa julgada. Se já tem coisa julgada, caberia só a rescisória. Se não tem coisa julgada, poderia caber uma outra demanda, mas aí poderia, não tem que se afastar da dispendência, mas seria conexa. Depois de iniciado o cumprimento de sentença, caberá a impugnação. E aí não tem por que usar a defesa heterotópica. Ou, nas hipóteses cabíveis, matéria de ordem pública, exceção de pré-executividade. Após o oferecimento da impugnação, caberá apenas a exceção de pré-executividade nos casos cabíveis, ou, por motivos supervenientes, a defesa heterotópica devendo ser vista com cuidado a questão da coisa julgada. Porque ela não pode esbarrar na coisa julgada, a não ser que seja uma rescisória. Título extrajudicial. E aqui a gente não tem coisa julgada para atrapalhar. Antes de iniciado o cumprimento de sentença, caberia a defesa heterotópica. Depois de iniciado o cumprimento de sentença, que não é cumprimento de sentença, perdão, é execução, aqui está errado, que eu usei o texto de cima, caberão embargos ou, nas hipóteses cabíveis, exceção de pré-executividade. Após a propositura dos embargos, caberá apenas a execução de pré-executividade, nos casos possíveis ou, por motivo superveniente, defesa heterotópica. Bom, a pergunta mais comum quando a gente estuda isso é se a defesa heterotópica tem efeito suspensivo.
E a resposta só pode ser uma. Como regra, não. A propositura de uma ação que caracteriza defesa heterotópica não impede que o credor deflagre a execução ou continue com ela, a não ser que exista uma decisão judicial, normalmente uma tutela de urgência na demanda heterotópica, nesse sentido. É o que diz o 784. São títulos executivos extrajudiciais, ele diz quais são, e lá no parágrafo 1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante, peraí que eu botei na frente, constante de título não inibe o credor de promover-lhe a execução. O 969 ainda diz um pouco diferente, que é o que nos dá essa certeza que a gente pode ter a tutela. Na propositura de ação rescisória, não impede o cumprimento de decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que mostra que as outras demandas heterotópicas também poderiam. Cuidado, que poderá haver litispendência entre a ação que caracteriza a defesa heterotópica e embargos à execução, oposto quando eles tiverem as mesmas partes, o mesmo pedido, mesma causa de pedido. Se houver litispendência, em regra, você tem que extinguir os embargos, que são propostos normalmente de forma posterior. E, normalmente, se não houver essa litispendência, vai haver a conexão. Havendo a extinção dos embargos, a conexão entre a execução e a ação que caracteriza a defesa heterotópica. Vou gastar mais 2 minutinhos aqui falando de 2 julgados do último informativo que saiu depois da turma Bizu e que eu não tive a oportunidade de colocar na turma Bizu para vocês. O primeiro é o RESP 1.930225, bem tranquilo, cumprimento de sentença, impugnação, ausência ou defeito de citação. Termo inicial do prazo para contestação, intimação da decisão que acolhe a impugnação. Comparecimento espontâneo do executado, insuficiente para sanar o vício. A questão é simplíssima. Houve nulidade de citação, passou o processo todo, o cara foi condenado, foi deflagrado o cumprimento de sentença, e aí ele é intimado para cumprir. Ele não é citado, ele é intimado. Ele vai na impugnação e alega nulidade de citação. Se o juízo reconhecer a nulidade da citação, ele não está citado. Ele vai ter que ser, ele vai ser dado por citado ali, mas ele tem que ser novamente intimado para que o processo volte a correr do início. Tá certo? Então, a gente vai ter o que está escrito aí abaixo. O termo inicial do prazo para oferecer contestação, voltando tudo, é a data da intimação que acolhe a impugnação. Então, aquela apresentação dele vai servir como se fosse contestação, vai servir como se fosse citação, mas a impugnação não é uma contestação e ele vai ser intimado para fazer a contestação. E para a gente poder fechar, recurso mandado de segurança 56422, da 4ª turma, audiência de conciliação, não comparecimento da parte, representação por advogado com poderes para transigir. Artigo 334, parágrafo 10º. Multa por alta tentatória de dignidade da justiça, descabimento. Gente, não cabe aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação, e essa multa seria por alta tentatória de dignidade da justiça, quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos de transigir, que é o que a lei autoriza. Você não pode multar alguém por fazer o que a lei autoriza. Com isso, a gente conclui essas dicas de última hora, essa contagem regressiva para o concurso você. Desejo a todos muito boa sorte. Concurso é um processo na vida da gente. O importante é não desistir, estudar sempre, porque o acúmulo de conhecimento vai permitir vocês chegarem onde vocês querem, onde vocês merecem estar. Eu desejo a todos muita sorte, bons estudos e até ao nosso próximo encontro. Obrigado.